melhor a gente tirar a máscara. Primeiro, deixar claro que estamos aqui para a nossa live de hoje, tomando todos os cuidados, né, das questões dos protocolos da Covid-19. E um grande prazer para a gente, para a nossa instituição, mais um painel, é o quarto painel que nós estamos realizando, né? Painel de sustentabilidade da Inesul, que virou calendário para a instituição, e para a gente uma grande notícia que foi motivo de aprovação no MEC. Nós tivemos uma conceituação porque o painel ele contou como um ponto positivo para a instituição. E o prazer maior é pelos nossos convidados, né? Eu tenho aqui à minha direita o Rafael Muniz. O Rafael é um grande amigo, ele é engenheiro, né, formado. A gente tem o currículo dele aqui. O Rafael, eu queria deixar assim, para o Rafael se apresentar, tá, Rafael? Mas o Rafael é engenheiro, muito envolvido com a questão ambiental, tem publicações, várias publicações como acadêmico, e um reconhecimento até fora, acho que tem internacional, na área de resíduos. Do meu lado esquerdo, o Dr. Paulo Bassani. Dr. Paulo Bassani, professor na UEL, docente na UEL, foi pró-reitor da nossa universidade, né? Comodoro do nosso Yacht Clube de Londrina, um grande símbolo nosso de Londrina, né? E o professor também, sociólogo, filósofo, escritor, né? Mas eu vou deixar para o professor Paulo também fazer a apresentação, né? Agradecendo a presença de todos. Eu quero agradecer aqui antecipadamente a instituição por essa oportunidade, a nossa coordenação, que não mediu esforços para a gente estar realizando hoje a live, né? E todo o staff que está aqui ajudando com todos os cuidados hoje para a gente realizar esse evento, tá? Rafael, eu passo para você, né, fazer a apresentação e a gente começar, por favor. Ok. Bom, então boa noite a todos. E eu queria dizer que eu estou muito gratificado por estar aqui, pelo convite, estar participando de um evento aqui a convite do professor Marcos, na presença do professor Bassani, uma pessoa histórica aqui no UEL, na cidade. E eu vou falar rapidamente então, um pouco da minha trajetória, né? Eu comecei estudando engenharia elétrica em Florianópolis. Quando eu fui embora de Londrina com 17 anos, fui para cursar engenharia elétrica lá na Federal de Santa Catarina. E desde a minha graduação, apesar de ter feito a engenharia elétrica, eu procurei me envolver com a parte de resíduos. E muitos perguntam, né, que na época, isso era 92, quando eu entrei na faculdade, pessoal, mas você é um alienado, né? O que você está fazendo com resíduo na área de engenharia, né? Então eu sempre procurei puxar a parte de resíduo, gerar energia com os resíduos. Então eu comecei com a compostagem dentro do próprio campus da Federal de Santa Catarina. Depois eu passei para a biodigestão, onde eu me mudei para Chapecó, trabalhei com a parte de suinocultura através do biogás, que é um gás energético que vem da biodigestão. Depois eu me mudei para Belém do Pará, onde eu fui trabalhar com gasificação de caroços de açaí. Então eram soluções para sistemas isolados, né, porque muitos não sabem, desconhecem a realidade da Amazônia, mas a região norte tem em torno, só o Pará tem em torno de 1 milhão de famílias que não têm acesso à energia elétrica. Então a gente procurava pegar o caroço de açaí dessas comunidades e utilizar uma estrutura, uma tecnologia chamada gasificador, para gerar um gás que substituía o óleo diesel na geração de energia para essas comunidades, né? E aí então eu tive contato com a tecnologia de pirólise há 10 anos e topei o desafio de uma equipe técnica do Rio de Janeiro para trazer uma tecnologia da Itália, tropicalizar, né, adaptar a nossa realidade aqui no Brasil. E o resultado disso é que nós temos hoje uma usina funcionando, operacional desde 2015 em Campinas, que a gente já testou lá dezenas, para não dizer centenas de tipos de resíduos, né? Desde resíduo urbano, resíduo de saúde, resíduos
domiciliares em geral, industriais, lodo de esgoto, pneus e servíveis. Qualquer matéria que tenha hidrogênio e carbono na composição, a gente converte em gás, né, e aí, consequentemente, energia elétrica. Então, foi dessa forma, com essa trajetória aí, que eu procurei unir, então, a engenharia elétrica, a geração de energia, com a parte ambiental. Então, eu tive a oportunidade de me graduar em engenharia elétrica, fiz um mestrado, e agora eu estou há 15 dias de entregar minha tese de doutorado para a banca, né, aproveitando esse período de pandemia, que eu consegui, então, dar uma corrida aí e concluir, então, uma boa parte da pesquisa. Acho que basicamente isso. Maravilha, maravilha. Para a gente, importantíssimo. Eu conheço o trabalho do Rafael, fantástico, uma solução fantástica para a gente, para você poder dar soluções para resíduos, né? Que é o grande problema dos centros urbanos, né? E com que o Rafael trabalha e a especialidade dele é uma solução assim muito fundamental e importante até para as autoridades, né, Rafael, para eles estarem monitorando isso daí. Dr. Paulo, prazerzão ter o senhor aqui, um grande companheiro aí nosso de luta e questão ambiental, né? Além de todo o currículo do Dr. Paulo, uma pessoa, como o Rafael disse, né, uma personalidade que tem muito a ver com Londrina hoje. Eu falo muito e tem alguns ícones em Londrina que são ícones, fazer com que Londrina seja uma cidade assim mais diferenciada das outras na questão ambiental. E o Dr. Paulo é uma pessoa que muitos e muitos anos já caminha, né, já tem essa trajetória, né, Dr. Paulo? Por favor. Muito boa noite a todos. Eu agradeço o carinho das palavras e da recepção, ao professor Walter, Antônia e Paola, o convite da Vera e o convite do professor Marcos, poder estar aqui neste painel, nesta noite fria de Londrina, e poder, junto com o Rafael, né, que eu conheço já há algum tempo, poder debater, conversar um pouco sobre a questão ambiental, meio ambiente, e situando dentro desta pandemia que atinge a todos nós como grandes desafios. Bom, falando brevemente, eu sou professor da UEL há 34 anos. E cheguei em 86 aqui em Londrina, na UEL, veio do sul do Brasil, sou formado em filosofia, bacharel e licenciado em filosofia, fiz um mestrado em ciências sociais, doutorado em ciências sociais na PUC de São Paulo, mestrado na URGS em Porto Alegre, escrevi 2 livros, tem outros 2 que estão aí no prelo, estão prontos, e um terceiro também que está no prelo, quase pronto, que é resultado da análise da pandemia. São 100 dias, a gente só tem que estudar mesmo nesse tempo, e é a nossa tarefa de pensar, refletir um pouco sobre o momento que vivemos. Na UEL, eu exerci vários cargos, entre os quais pró-reitor de extensão universitária de 2006 e 2010, coordenei vários projetos, são 12 projetos de pesquisa e extensão, trabalhando em graduação, no mestrado, orientei 3 teses de doutorado também, vários mestrados, especialização e TCCs de graduação. Mas eu gostaria de falar particularmente também o que me leva aqui, como pesquisador e extensionista ambiental, estudioso do meio ambiente, que eu tive ingresso através do NEMA, Núcleo de Estudos do Meio Ambiente da UEL, em 92, onde eu pude participar da Conferência do Rio de Janeiro em 92, falar que abriu o caminho, dizendo, esse é um objeto de estudo, esse é o meu, entender um pouquinho melhor essa relação entre o homem e a natureza, nesta modernidade desafiante. E aí, em 2013, a gente criou, então, o GEAMA, Grupo de Estudos Avançados sobre o Meio Ambiente. São já 18 anos de caminhada deste grupo, onde nós tivemos, então, diálogos com muitos pesquisadores do Brasil, da América Latina, com os alunos. De lá surgiram muitas dissertações de mestrados, TCCs e vários escritos, né, que estão publicados no nosso blog, nas mídias digitais que o próprio grupo tem e consegue sempre participar desses debates, desses seminários, encontros que a gente tem promovido. Basicamente é isso, um pouco a trajetória que nos leva nesse momento a debater e refletir um pouco melhor sobre essa questão mesmo que nós, seres humanos,
Nós, seres humanos, dependemos da natureza. A natureza não depende da gente. Então, eu gostaria de enfatizar muito hoje essa característica e pegar um pouco na história, principalmente na história da formação do modo de produzir capitalista e da modernidade que nos levou a esse estágio, se me permite, depois entrar um pouco nessa seara. Então, que muito bom, doutor. Eu tenho um grande carinho e grande admiração pelo senhor e pelo Rafael, pessoas que, eu falo que juntos nós nos construímos, né? E eu aprendi muito com esses bate-papos nossos aí, da nossa trajetória, né? Nesse sentido. O nosso tema do painel nós tivemos vários temas dos 4 painéis diferentes, né? E o tema desse ano não teria como a gente fugir da questão pandêmica, né? Do Covid-19, né? Que tem muita relação com a questão ambiental, né? E eu queria já provocar o Rafael, né, que é conhecedor da área de resíduos, né? Rafael, a questão de resíduos, né? A questão de resíduos urbanos ou resíduos em geral. Até onde isso está relacionado com uma questão pandêmica? Bom, Marcos, é interessante fazer essa analogia, né? Porque a gente não tem muito esse hábito de conseguir trazer o resíduo para o nosso dia a dia. O resíduo é tido, então, a palavra, vou colocar assim, pejorativa, é o lixo, né? E é colocado como aquilo que não tem mais utilidade. Só que eu não gosto muito dessa conotação, porque o resíduo, na verdade, ele tem várias categorias que você pode diferenciar. Hoje a gente já consegue separar basicamente alguma coisa, né? Principalmente matéria orgânica do resto. E aí a gente percebe então que isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte do meu ser. E eu não posso simplesmente empurrar para baixo do tapete, como tem sido feito ao longo de todos esses anos, né? Nós tivemos aí semana passada a lei do marco legal do saneamento básico, né? Algo que, se a gente for pegar os indicadores de saneamento básico no Brasil, nós estamos entre os piores países do mundo. Os nossos índices, indicadores na área de tratamento de esgoto, tratamento de água, é pior do que muitos países que são colocados como um desenvolvimento abaixo do Brasil. Então, se a gente for pegar e deixar de analisar PIB, economia, desenvolvimento social e pegar tratamento de esgoto e de água, nós estamos entre os últimos países do mundo, né? A ponto de que, na própria região sul, nós temos casos de Santa Catarina onde 50% não tem tratamento de esgoto, que é colocado como Europa brasileira, Santa Catarina. Então, se a gente vai subindo e vai para a região norte e região nordeste, os índices chegam, por exemplo, cidades do porte de Ananindeua, que é a segunda maior cidade do Pará, né, a cidade satélite de Belém, tem 1 milhão de habitantes, 98% não tem acesso a esgoto tratado. 98% de 1 milhão de habitantes. Então vocês pensam nisso, como é complicado você falar hoje numa pandemia, né, que é um caso de saúde, é um problema relacionado à saúde pública principalmente, e você não tem um esgoto tratado, você não tem acesso à água potável. Então como é que você vai dizer que você tem que lavar as mãos, né? Isso para nós, né, vamos colocar assim, a classe média, isso pode até ser uma coisa simples, ter um sabão, ter um sabonete, ter água tratada na torneira para lavar. Mas e quando a gente fala nessas classes que não têm acesso à água potável, ou não tem acesso à água tratada, não consegue tratar o próprio esgoto, né? A criança brinca com o celular na mão, mas com os pés mergulhados no esgoto saindo da própria casa, né? Então essa é a realidade do Brasil. Eu brinco dizendo que muitas vezes assim, o sul e sudeste é o Brasil com Z, né? Sim. E o Brasil com S de verdade mesmo está lá no norte e nordeste. E essa é a realidade, né? A Amazônia é um país à parte, né? A Amazônia Legal compreende 60% do território brasileiro, só que tem só 2% de população do Brasil dispersa em 60% do território. Então é praticamente abandonado. Então, quando a gente fala em pandemia, resíduo e saúde pública, isso está completamente amarrado, a gente não tem como separar.
E agora, diante dessas evidências de que as pessoas em isolamento social estão mais tempo dentro de casa, estão consumindo mais dentro de casa e consumindo menos fora, o que está acontecendo? Você está produzindo um resíduo a mais em tua casa e que, se você é assintomático ou sintomático ou não, a gente não sabe hoje, né, os parâmetros todos, mas você pode estar produzindo um resíduo contaminado dentro da tua casa. Isso está sendo disposto na rua para o gari pegar, para o coletador, para o reciclador pegar, da mesma maneira que era 3 meses antes de acontecer a pandemia. Então está saindo muito resíduo contaminado, e aí você já sai de uma categoria de resíduo, que seria o resíduo urbano, para ir para um resíduo contaminado, que é uma outra classe de resíduo que precisa de uma coleta diferenciada, precisa de um tratamento, onde você vai ter que aplicar calor, por exemplo, ou aplicar micro-ondas para você poder matar os patógenos, né? E isso está sendo tratado como resíduo comum. Então é um momento muito importante esse que a gente está vivendo, e que a gente tem que pensar essas formas de tratar o resíduo também. E aí vem o trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses 10 anos com tecnologias de aproveitamento energético de resíduos. Tecnologias que têm questões ambientais que são respeitadas, né, até porque a pirólise, que é um tipo particular de tecnologia que eu venho trabalhando há 10 anos, a gente não tem emissão atmosférica, não tem queima do resíduo, é um controle de oxigênio dentro do reator que a gente consegue matar os patógenos e inertiza. Na saída você sai com carvão, com óleo, que pode ser refinado, e você sai com gás, que é energético. Então, trata o resíduo e já gera energia. Então você tem solução tecnológica. O que eu digo assim, do ponto de vista da tecnologia, a gente não precisa inventar mais a roda. Ela já foi inventada. Nós temos que fazer essa roda girar. Sim. E seguir enterrando o resíduo, e agora resíduo contaminado, isso aí vai ser um passivo ambiental que nós vamos estar sentindo gerações para frente, o impacto disso, né? Perfeito. E inclusive, que nem essa questão sanitária é uma questão, quando a gente fala que uma das soluções é a lavagem das mãos adequadamente, então você fala assim, está totalmente ligado à questão sanitária, né? Sim. Se eu não tenho uma água tratada, se eu não tenho... Eu queria aproveitar essa oportunidade e provocar o Dr. Paulo na questão demográfica. Dr. Paulo, o senhor um sociólogo, filósofo, né? Essa questão demográfica, porque nós vimos primeiramente que a contaminação começa muito, a velocidade maior numa classe social mais alta. E a gente vê até pelos indicadores aqui da nossa cidade que o epicentro está na região mais nobre, né? Mas, de repente, começou a interiorizar isso e começou a pegar as populações mais carentes. A questão demográfica, como que o senhor vê Covid-19 e essa questão demográfica, social? Então, eu vejo assim que essa colocação que bem fez o Rafael em relação a essa tecnologia, principalmente da pirólise, né? Nós tivemos o prazer de conhecer, inclusive lá na UEL, você esteve conosco, né, 7, 8 anos atrás, é aquilo que a gente poderia chamar de tecnologias sustentáveis, né, que se apresentam como opções a alguns modelos insustentáveis que estão aí em curso na história. Isso me permite, bom, quando eu falo em modelos insustentáveis, para chegar na sua questão, eu tenho que entender que nós vivemos, na verdade, numa sociedade que ela está construída pelos moldes e os pilares da modernidade, que surgiu lá na Europa, a nossa sociedade ocidental, que depois teve essa colonização do mundo, posso explicar depois esse sentido com mais propriedade. Ela tem alguns pilares fundamentais que justamente que diferenciou da Idade Média para a Idade Moderna. Se você tinha na Idade Média o comando da igreja, da religião, o teocentrismo, né, que ditava a forma, o comportamento das pessoas, as formas de pensar, você tem justamente com essa ruptura criada na Renascença europeia e depois mais tarde com as revoluções industrial e a Revolução Francesa, a formação desse modelo moderno de sociedade que se espalhou pelo mundo e que se intensificou muito essa relação com a natureza. Há uma intensificação grande.
Eu gostaria de salientar assim, três autores, três fatos que são marcantes nisso. Né? O primeiro é a visão cartesiana, né? Da ciência, né? Essa visão objetiva da ciência, que tudo pode fazer, e ao mesmo tempo esse compartimento das coisas, né? Essa divisão das coisas. Né? Hoje nós não temos mais o médico que entende de tudo. Tu tem o médico da orelha esquerda, depois da orelha direita, você tem da cabeça e depois você tem dos pés, mas não tem alguém que trate do corpo como um todo, como os monges tibetanos, etc. Eu acho que essa é uma questão importante pensando neste momento, essa situação. O outro pai, digamos, orientador desse modelo da ciência foi Francis Bacon. Né? Francis Bacon tem uma frase que é emblemática, a forma de pensar, a construção do pensamento e da ciência moderna que vai dar origem à sociedade moderna que aí está. Ele diz o seguinte: o cientista deve se portar da mesma forma que o torturador diante do torturado, ou seja, torturá-la até que ela revele seus segredos, que é justamente a ideia de poder, de dominação. Estabeleceu agora, não é mais Deus que está no centro do universo, agora é o homem que está, através da razão, né? E a razão comandada por duas grandes pilares, que é a ciência e a tecnologia, que não tinham isso na Idade Média. E um outro fato que me parece marcante, que aconteceu mais ou menos em meados do século XVII na Inglaterra, um fato assim, estavam os cientistas no Centro de Ciência de Londres, na Inglaterra, e de repente passou um astro no céu de Londres, iluminou e todo mundo ficou perplexo, né? E lá junto com o cientista tinha um astrônomo, né? Um conhecedor jovem, ele disse: pô, eu me intriguei com isso. Aí acabou a reunião, ele foi para casa, ficou a noite toda fazendo cálculos, revendo somas, etc. No dia seguinte ele voltou àquela reunião da ciência e disse: olha, este astro que passou agora a iluminar o céu de Londres, o planeta, vai voltar a passar daqui a 77 anos novamente. Aí toda a comunidade científica ironizou, cara, o que é isso? Como é que um cara que não tem um telescópio, não tem um laboratório organizado, simplesmente com os seus casos, pode prever isso? E ele morreu, né? Depois de um tempo morreu. Mas os cientistas não esqueceram desse fato. 77 anos depois passou aquele astro que se chamou, então foi batizado de Halley, Edmundo Halley, cometa de Halley. Isto foi a glória da razão. A razão humana se podia prever agora o movimento dos astros, coisa que na Idade Média só podia ser feito por Deus e a Igreja e os teólogos. Agora a ciência pode prever o movimento dos astros. Desde essa revolução copernicana, né, que a Terra já não é mais o centro do universo, a Terra gira ao redor do Sol, e aliás a Terra é redonda, né? Isso é importante destacar, né? Cientificamente já se sabe isso 200 anos antes de Cristo, né? Que a Terra é redonda, né? Então você tem essa glória da razão que começa a dizer o seguinte: agora a orientação é o homem como centro. Então você vai construir todo um modelo de sociedade, dado que agora, se eu posso prever o movimento dos astros, eu posso resolver todos os problemas humanos, todos os problemas que acontecem na Terra. Foi com essa ideia que surgiu a ciência moderna, um tipo de ciência que dominou a natureza, transformou a natureza e escravizou aos seus interesses, a criação de necessidades, né? Acumulando, se apropriando, retirando, como se retira um baú, né? Se vai retirando. E nós chegamos a esse estágio, né, que estamos aí vivenciando, né, um estágio extremamente complicado, né, onde você tem mutações na natureza, na flora, na fauna, no curso dos rios, né, o degelo dos polos, todo o processo. A gente pode falar depois um pouco mais do aquecimento global, das mudanças climáticas, que estão em curso, e de repente você tem então o surgimento e o ressurgimento de novas pandemias. Esta não é a primeira e nem será a última, sinto dizer isto, né? Tudo indica que nós teremos pela frente, nos próximos anos, muitos problemas a enfrentar. E aí eu retomo a questão que você me coloca. Imagina então o estado de pandemia e o estado de descontrole planetário criado por esse modelo nos países periféricos, o país do terceiro mundo, os países dependentes, como era o caso dos países latino-americanos e do Caribe, né? América do Sul aqui, vamos citar exemplo aqui. Você tem problemas drásticos, né? De saneamento básico, de
falta de água potável, de emprego, de renda, de exclusão social, de criminalidade, de violência, tudo isso que acontece. E a pandemia, ela vem, na verdade, dar visibilidade a esses fatos que estão aí. É importante, então, que quem se depara, o estudioso, o cientista, aquele que começa a observar com mais calma e detalhando um pouco aquilo que já estava evidente nos olhos do cientista, agora começa a estar evidente nos olhos da sociedade. Nos olhos da sociedade. Então, obviamente que o problema do saneamento básico das populações periféricas, nas periferias das cidades, é extremamente grave, né? Extremamente grave. Hoje você tem no mundo, segundo dados da ONU, cerca de 800 milhões de pessoas que consomem água inadequada, ou não tem água potável ou água inadequada. Hoje morrem crianças com menos de 5 anos, cerca de 30 mil por dia, em função de carência alimentar e água não tratada, infectos contagiosos, dos problemas. Então você tem toda uma questão que está se evidenciando, né? E de repente você agrega esses elementos novos, né? Que são esses elementos virais que surgem e não compete talvez discutir muito a origem ou porquê, mas de qualquer forma são mutações que estão aparecendo também porque nós estamos mudando a natureza e nós intensificamos demais a nossa relação em retirar aquilo que os economistas chamam de recursos naturais, nós chamamos de patrimônio da natureza ou patrimônio da humanidade, e a diferença está em que recurso você utiliza, patrimônio você preserva. Você cuida, você zela, você trabalha sobre outra ótica. Então me parece assim, é importante pensar, é um momento, esses 100 dias de pandemia, mais ou menos que estamos passando agora, aqui, praticamente aqui no Brasil, na América Latina, já que esse vírus veio da China, pelo menos na Europa, e da Europa veio para cá, ele veio de avião, né? De avião, isso é importante destacar, então veio para quem viaja de avião, né? Quer dizer, você tem toda uma história para a gente poder contemplar, e aí está tentando criar todas essas políticas que estão aí, né? Algumas adequadas, outras não, falávamos até no início, é um processo, um momento de uma aprendizagem que será marcante para os próximos passos que a humanidade vai dar, né? Sim. Não só de políticas públicas locais, mas regionais e mundiais. Essa geopolítica mundial, por quê? Porque o que está em risco é a sobrevida da humanidade no planeta Terra. E esse vírus, ele coloca em evidência isto. Mas eu diria que ele só coloca em evidência isto, mas não negando outras questões, como eu acabei de me referir a algumas delas, que estão já presentes, apenas se tornarão mais visíveis e agrava ainda mais o problema que aí está colocado. Perfeito, perfeito. E a gente tem que levar bastante em consideração isso aí mesmo. Até inclusive quando o senhor comenta da questão, a gente fala da questão econômica, né? A época da teologia, né? A fisiocracia, né? Onde que o homem tinha essa dependência do ser supremo e a religião dominava, né? E o homem, e depois também a questão que o homem ele passa a ser o centro do universo, mas também ele passa também a ser dotado de um egoísmo que, né, criar um vazio dentro dele que nada preenche, e o egoísmo do consumo, né, isso daí é importantíssimo a gente levar em consideração. E a pobreza, ela é um reflexo justamente disso, né, da concentração de renda e a má distribuição de renda. Então está totalmente, isso está muito relacionado. Rafael, a questão, aproveitando aí que o Dr. Paula colocou o avião, a globalização e a pandemia. Quando nós falamos em globalização, né, que é essa interação do mundo, dos continentes, né, os negócios, né, surgiu lá na China, e antigamente a gente tinha essa noção de China, era quase que impossível da gente chegar lá do outro lado, né, e de repente foi muito rápido tudo isso. Essa relação da globalização e a pandemia, trazer para a gente assim, uma relação disso daí. Certo. Bom, eu acredito, Marcos, que esse momento que nós estamos passando, né, como bem colocado aí pelo professor Bassanto, é um momento que está evidenciando esses problemas sociais todos, ocasionados em grande parte
pelos modos de vida, os hábitos culturais que a gente herdou de um tempo passado, mas que a gente transformou através de uma cultura de globalização. E esses problemas todos advindos desse momento, né, se tornaram evidentes, está claro agora. Né? E ao mesmo tempo a gente percebe que, como nós diminuímos diversos hábitos que a gente tinha anteriormente, como por exemplo carros circulando no mundo, a gente viu que em questão de um mês, sem os carros circulando na velocidade, na quantidade que estavam circulando, reduziram os números de morte por acidente, né? Ao mesmo tempo que as UTIs passaram a ser ocupadas pelos enfermos de uma doença nova, ao mesmo tempo ocorreu de desocupar com doentes que eram ocasionados pelo problema de acidente de trânsito. Uma coisa tão simples, né? As seguradoras passaram a ficar doidas, porque não tinha mais quem segurar, né? Então, a poluição, a emissão de gases de efeito estufa, né? Sem entrar no mérito se a alteração climática é causada pelo homem ou não é essa a questão. O fato é que a ação antropogênica causa uma transformação do meio. E as emissões de gases de efeito estufa foram rapidamente dispersadas. Depois de um mês, né, a gente teve imagens que circulou pela internet, de imagens de satélite mostrando a poluição na Índia, que são cidades altamente poluídas que a Índia tem, que a China, e que de repente em um mês dispersou essas partículas. Né? Então a gente percebe o quanto a natureza, ao mesmo tempo que ela está sendo agredida, está sendo massacrada ao longo, principalmente desses últimos 50 anos do advento da era dos fósseis, né? Que é uma coisa bastante recente também em relação à humanidade, ao mesmo tempo a natureza tem uma capacidade de regeneração muito grande. Então, se o ser humano que causa essas agressões todas, em algum momento ele deixar de existir, por entrar em colapso, entrar em extinção a própria raça humana, a natureza vai seguir, independente de nós, né? As selvas de pedras vão ser cobertas de vegetação, né? Os prédios vão servir de substrato para crescer a vegetação, e a vida vai seguir, com a gente ou sem nós, né? Essa que é a questão. Então, a globalização, ele é um elemento chave, né, que origina lá atrás, as raízes históricas, o professor Paulo depois pode colocar melhor, mas eu acredito que o processo da Revolução Industrial acelerou muito isso aí tudo, né? Com o advento das máquinas térmicas, que começaram a acelerar os processos, a descoberta dos combustíveis fósseis derivados de petróleo, que você tem uma energia de milhões de anos concentrada. Então, quando você queima um carvão mineral, quando você queima um óleo diesel, um petróleo, você tem uma energia liberada muito maior, porque ela está uma energia concentrada há milhões de anos, né? E a partir daí, então, a sociedade se tornou acelerada. Os hábitos de vida se tornaram acelerados, a gente não tem tempo de lidar mais com a família, a gente precisa ganhar dinheiro, então eu pago alguém para cuidar da minha filha, eu pago uma escola para educar os meus filhos, e isso aí se torna uma consequência que agora, de repente, de uma hora para outra, uma coisa incrível aconteceu, né? E que fez com que a gente se voltasse para si mesmo, né? Agora tem que ficar dentro de casa. Olha que agonia que as pessoas estão passando, né? Um advento que deveria ser um momento de reflexão, diante disso tudo que está colocado, fez com que muitas pessoas passassem a criticar e utilizar como subterfúgio, né? Me permita a palavra, de que a economia é tão importante quanto a vida, como se a economia tivesse vida própria, né? E a gente está muito acostumado a falar em pessoa jurídica, pessoa física, que somos nós, e pessoa jurídica. Então a gente trata a empresa, trata a indústria como um ente vivo, né? Tem um metabolismo próprio, até concordo com isso, né? As indústrias consomem matéria-prima e geram resíduos, produzem energia e geram resíduos, tem um metabolismo próprio, mas não tem a vida, o sopro da vida, que isso são os seres vivos que tem, né? E a partir do momento que a gente tem essa chance de se voltar para si e de perceber, então, que está dentro de nós a resposta, né? É o respeito ao outro, é o respeito à natureza, é se voltar para as ações, para as atitudes básicas da vida, lavar a mão, né?
higiene, né, pessoal, que a gente estava completamente abandonando isso. E claro, agora com o advento também das ferramentas digitais, como esse momento que nós estamos agora aqui vivendo, né, permite com que a gente possa dar continuidade à educação, que a gente possa até abranger um público maior, né? Seria muito bom ter um auditório lotado aqui com 500, com 700, com 1000 pessoas, mas de repente com uma ferramenta como essa aqui, a gente está atingindo aí milhares de pessoas, e não só centenas de pessoas, né? Ultrapassando as fronteiras. Ultrapassa a fronteira, né? Você tem hoje tradutores automáticos que pode chegar essa mensagem para a China, pode chegar para a Índia. Então, a gente tem que deixar de ser, né, vamos colocar assim, um ser pré-histórico dentro de uma nave espacial e passar a encarar o fato de que nós somos seres evoluídos, né, e que temos que honrar a natureza. Porque até mesmo o cobre, né? O cobre do celular, a pessoa pensa, mas esse computador não é natureza? É natureza. O asfalto é natureza, a sala, o concreto, tudo é se apropriar da natureza. Pois não. Perfeito. Acho que é por aí mesmo. Se a gente pudesse entender o sentido da vida, que é o que você também está abordando, e tentar entender que desde a origem do universo, lá daquilo que os cientistas chamam de Big Bang, 3,8 bilhões de anos para cá, que se formaram as galáxias, as estrelas, os astros, os planetas, o planeta Terra se formou há 4,7 bilhões de anos, há mais ou menos 5 ou 6 bilhões, 9 bilhões mais propriamente, a galáxia Via Láctea, na qual os gregos deram chamado caminho do leite, né? Via Láctea, belo nome, e ela representa exatamente isso. E nós do Sistema Solar, com os planetas em torno do Sol, que é uma estrela de quinta dimensão, dentro da galáxia descoberta até agora, então ela é pequena e insignificante. O que eu faço essa trajetória? Para mostrar o quanto deu a origem do planeta, que é a nossa casa comum, como diz a Carta da Terra, mas ao mesmo tempo, quanto tempo depois de 4,7 bilhões de anos precisou para formar a vida, micro-organismos, né? Depois multi-organismos e depois organismos complexos, até chegar a organismos inteligentes que é o ser humano. As escavações recentes, saiu na revista Science do ano passado, descobertas no norte da África, perto do Marrocos, Casablanca, 70 quilômetros lá, sítios arqueológicos foram descobertos agora. Até então se tinha que a origem humana era da Lucy, que era cerca de 200 mil anos. Agora, as pesquisas recentes, isso saiu há 9 meses, 10 meses atrás, é muito recente, que nessas escavações se descobriu, então, animais que foram mortos por artefatos usados por homínios, que datam de cerca de 300 mil anos, com a margem de erro de 20 mil a mais ou 20 mil a menos, 280 a 320. Então, já aumentamos que a nossa experiência humana, do homem moderno, não do hominídeo, que é cerca de 2,6 milhões de anos, ela veio lentamente se formando, né? Quer dizer, e conviveu com a natureza sempre que esteve ali, né? A água, a flora, a fauna, e aquilo tudo que o famoso biólogo inglês, ainda vivo, no interior da Inglaterra, Eduardo Wilson, chama de biodiversidade. Com toda essa biodiversidade que está contida na biosfera planetária. Todo mundo imagina assim, o planeta Terra. Na verdade, nós vivemos na biosfera, que é uma camada, é uma casca de laranja que envolve a Terra, que mais ou menos vai de 8 a 10 km para cima e 8 a 10 km para baixo, até nas regiões abissais. É onde se gera a vida. E nós convivemos, então, durante muito tempo, até o período pré-revolução industrial, com este ambiente. A partir daí começou, como o Rafael destaca, começou a se intensificar o uso, né, dos fatores naturais, aquilo que chamam de recursos, nós chamamos de patrimônio, e esse uso dado por essa ciência moderna, por essa lógica. Agora o homem é o centro do universo, eu posso tudo, né? Posso dominar tudo. E aí também os autores, cientistas, discutem muito com um tempo pós-Segunda Guerra Mundial, do século passado, que começou a era do Antropoceno. O que é a era do Antropoceno? Agora o homem é marcante na definição da geografia planetária.
a biosfera planetária. Então, eu sou um adepto e acredito que o homem sim está interferindo na mudança climática do planeta. Defendo as teses do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, formado por mais de 2.000 cientistas do mundo todo. Foi formado em 97, 98, já está com 22, 23 anos, e vem lançando a cada tempo relatórios de estudos do planeta como um todo, dos continentes, dos mares, dos polos, norte, sul, quer dizer, para determinar o estado da arte do planeta. E nós percebemos, então, que a partir dos pós-Segunda Guerra Mundial, 45, 50, todos os dados de emissão de gases, retirados do produto, perda de biodiversidade, flora, desaparecimento de espécies animais, vegetais, emissão de gases, todos começam a aumentar vertiginosamente. Vertiginosamente. Claro que o planeta tinha o seu ciclo próprio de carbono, de hidrogênio, de água, de oxigênio, etc. Mas agora começou a intensificação, na medida que nós retiramos os combustíveis fósseis da Terra. E aqui um dado importante, eu estava pesquisando essa semana até para preparar para esse nosso debate, dados reais também da ONU mostram que nós temos ainda, sabia, de reservas petrolíferas conhecidas até hoje, mais 45 anos. Nós temos só de extração de gás, mais 82 anos, gás mineral, e de carvão, mais 62 anos. As minas descobertas. Então, por um lado parece bom, do ponto de vista do capital, mas do ponto de vista ambiental é terrível. Terrível, porque nós temos que optar por energias, fontes energéticas alternativas, sustentáveis, solar, eólica, dos ventos, a pirólise e outras biocombustíveis que estão aí, porque não se investe nesses e se mantém a mesma tradição. Então, a gente fica preocupado com isso, porque quais são os interesses, então, não dos seres humanos, dos seres vivos, mas quais são os interesses do capital ou do mercado. Muito bem falava, então me parece que esse momento que chega a pandemia, então a gente começa de novo um dualismo, um falso dualismo, né, de economia e vida. Na verdade, nós temos que preservar a vida do planeta, a vida humana, e nós temos que ver as condições de habitabilidade no planeta. E, de fato, se nós continuarmos nesse tipo de impacto, de desgaste, nós teremos muito pouco tempo pela frente. Eu diria que a pandemia ela serve para repensar o modelo, os modelos de habitar o planeta, de comportamento dos seres humanos, etc. Tomara que, se a gente tiver um olhar mais otimista, né, uma narrativa otimista sobre, e agora, José, para onde vamos, né, como é que vai ser daqui para frente, eu posso ter um olhar pessimista, que eu diria que as coisas irão se agravar ainda mais, os conflitos irão se agravar ainda mais, conflitos mundiais, etc., porque a indústria bélica está aí, a emissão de gases, como diz, da indústria petrolífera está aí, e ela não vai desaparecer da noite para o dia. Então o efeito, os mecanismos que controlam a sociedade atual estão dados. Então, quando se diz, vamos voltar à normalidade, eu tenho uma preocupação muito grande. Que normalidade? Essa normalidade que nos levou a esse estágio? Penso que é um momento político, social, econômico e ético de discutir isso. Ou seja, que tipo de mundo queremos para pós-pandemia? Desde o ser humano e a nossa forma de habitar o planeta e os nossos comportamentos aqui. Porque nós estamos num período muito complicado de determinar ainda quanto tempo teremos de vida humana neste planeta. Só para vocês terem mais um dado, me permite prolongar, dados da NASA. Hoje, e aí tem o Steve Hawking e tem o Carl Sagan, que foram cientistas, astrônomos, né? Aliás, tem uma série de Carl Sagan, digo a vocês, alunos, a todos, verem os capítulos das 3 edições de Cosmos, elaborado pelo Carl Sagan, a primeira, e as duas agora, saindo recente, está saindo no National Geographic, que permite fazer propaganda, a nova edição moderna de Cosmos. Assistam, é muito interessante porque mostra a origem do universo, do que se tem dados hoje. Mas aqui, só para pegar uma referência, hoje, o que se sabe é que é possível que o universo foi formado por todos os mesmos elementos. O problema está na combinação. E a combinação que eu me referi anteriormente, que deu possibilidade de surgir a vida humana neste planeta, são forças
que determinam um comportamento. Então, a nossa estada num outro planeta, na qual a gente não conhece até o momento, um planeta que seja habitável, não se tem conhecimento, a não ser na ficção científica, os filmes de Hollywood que estabelecem essa forma, você tem hoje as condições de saber no planeta, no sistema solar, não há condições de abarcar a vida tal como nós conhecemos. Pode ser que exista microvida, vida microscópicas, água, etc. Isso já sabe. Europa, que é um satélite de Júpiter, né? Júpiter já se sabe disso, já tem essas provas. Aliás, o Cosmos mostra exatamente isso também. Entretanto, que tenha condições de habitabilidade do planeta é muito distante. A estrela mais próxima do sistema solar, que pode também ter um conjunto de planetas, se chama Alfa Centauri. Ela se situa a uma distância imaginável de 4,5 anos-luz. Ou seja, a luz caminha a 300 mil quilômetros por segundo. Então imagina essa distância. Hoje, a nave mais potente da NASA, ela faz 45, 50 mil quilômetros por hora. Então, essa mesma nave, para chegar a Centauri, em algum planeta possível que poderia ser habitável, demoraria cerca de 125, 140 anos. Ou seja, por que eu fiz toda essa trajetória um pouco longa? É para dizer o seguinte: nós temos esta casa para viver. Sim. Não só a essa geração, mas futuras gerações. Teremos somente essa casa. Se nós não preservarmos, então não terá, o futuro da humanidade será extremamente sombrio. Extremamente sombrio. Então, me parece a importância de uma educação sustentável, chama-se educação ambiental, educação para o futuro, para a cidadania. Tem que pensar isso na nossa condição humana. O que estamos fazendo no planeta? Que tipo de planeta queremos habitar? Que tipo de planeta temos e que tipo de planeta queremos viver para nós e nossos filhos? Então, essa é a questão que se coloca hoje de forma muito enfática, porque aproveitando esse momento de reclusão, vamos assim dizer, de todos, né, mais o seu canto, para não apenas pensar ele como indivíduo, mas eu como um ser social, que eu dependo dos outros e convivo com os outros. É uma coisa muito importante, é uma revelação própria da minha condição humana, mas também é uma revelação de que eu convivo com o outro, essa convivialidade, essa relação de compaixão, de resiliência, de empatia, de outricidade. São todas as relações colocar-se no lugar do outro, sentir o que o outro sente, ver com os olhos do outro, começar a estabelecer diálogos horizontais, não diálogos verticais. Eu conheço, o outro não conhece. Vamos trocar conhecimentos, informações. Talvez seja um momento importante desse resgate e desses diálogos emancipatórios, que aliás é o tema do meu livro que está no prelo, Diálogos Emancipatórios, Forjando a Modernidade, se chama o nome do livro, que é justamente tentar ver por onde a gente pode caminhar, né? Com quem a gente pode caminhar e de que forma a gente pode caminhar. E aí a gente pode colocar justamente a questão dessa questão do capitalismo ou a economia moderna, ela cria esse ser egoísta que ele não se preocupa com a próxima geração. Ele se preocupa com a vivência dele nesse momento. Ele não tem essa preocupação. Aqui agora. Depois que eu morrer, eu quero, né? Então ele não se preocupa com o filho, aqui agora. Então, isso aí realmente a gente tem que rever. Eu acho que a pandemia traz essa consciência de rever esses conceitos, porque justamente quanto tempo nós temos dessa velocidade que nós estamos caminhando. Inclusive falar, né, voltando à questão da demográfica, você fala assim, que você tem uma China hoje descobrindo que o consumo é bom, e você é a maior população do mundo, né? Se nós temos toda essa degradação dos recursos naturais com a população ocidental, europeia aí na questão, e eles não tinham descoberto ainda, hoje a maior população do mundo descobrindo que consumir é bom. Quer dizer, isso daí vai acelerar muito mais a questão da escassez dos recursos naturais, né? Mas eu queria, eu falo assim, quando está muito bom, passa rápido. Eu falo com meus alunos em aula, eu falo para eles assim, olha, puxa, a aula nossa estava tão boa, e agora já está terminando, né? Porque essa aula é gostosa. E nós estamos com o nosso tempo limitado, né? Justamente para a questão de programação da própria live, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Rafael, pegando aí que
o Dr. Paulo bem colocou, essa relação da doença, não somente a Covid, mas as doenças e o homem, né? Eu lembro de um fato atrás, que o governo bancou o homem para desmatar até a beira do rio, porque a malária era fruto do mato. E de repente se viu que não era nada disso. Então o homem invade espaço da natureza. E a natureza não tem direito de invadir o espaço do homem. A questão dos mosquitos e a questão dos próprios vírus, porque nós temos todas as evidências que são vírus de vida silvestre. Eu tenho até um número aqui, que 65% das doenças hoje, elas são 60% das doenças infecciosas humanas e até 75% das doenças infecciosas emergentes são zoonóticas. Elas são de animais silvestres. Então, pegando esse gancho que o Dr. Paulo ainda bem coloca, a gente invade o espaço da natureza, a gente não respeita. E a gente espera que a natureza... Será que nós estamos esperando isso? Que a natureza nos respeite? Nós invertemos essa... Então, isso aí é causa e efeito, né? Ação e reação, a primeira lei de Newton, é aplicada no nosso dia a dia, né? É o que a gente está recebendo hoje, né? E quando se fala numa pandemia como essa que nós estamos vivenciando hoje, e você começa a procurar as outras doenças que estão afligindo a humanidade, né? Como bem levantado aí nesses dados estatísticos, a gente percebe então essa relação íntima que parece então que a natureza está agredindo o ser humano. Não, a natureza está reagindo às nossas agressões, né? Como bem colocado o histórico todo aqui, né? Isso é tudo uma reação àquilo que a gente vem fazendo ao longo desses últimos anos, principalmente com o advento. Então, eu sempre puxo para essa questão dos combustíveis fósseis, né? Porque é algo muito evidente. 50 anos para cá, que o petróleo se tornou, né, um ente superior, assim colocado, né? E que movimenta o capitalismo, né, hoje, né, aí colocado. Então, essas doenças, né, eu sempre trago assim, um provérbio chinês, interessante para tratar a respeito de doença, né? Tem um provérbio chinês que diz o seguinte: pela boca entram as doenças e saem as desgraças. Né? E é exatamente o que nós estamos vivenciando hoje. Né? Então, a questão das vias respiratórias superiores, que é quem recebe o vírus. Né? Ele não entra pela pele, a pele é um ente protetor, né? Um escudo de proteção, não entra pela pele, ele vai para as mucosas, que está concentrado no olho, nariz, nas bocas e também nos ouvidos. Né? A limpeza também nos ouvidos. Então, essas vias que recebem a doença são também aquelas que propagam as desgraças, né? Então a gente tem que conseguir superar esse momento, né? A relação dos animais silvestres, né? Permito aqui um paralelo rápido aqui com a questão da alimentação. Então hoje esse modo de vida de alimentação, onde a gente confina o animal, vive praticamente exclusivamente, né, de uma proteína animal. E quando você vai para a parte vegetal, você faz um sistema completamente averso ao sistema natural. Então a gente tem hoje um modo baseado no agronegócio, onde você tem uma extração completamente agressiva à própria natureza, com o uso de agrotóxicos e de elementos químicos que vai contra a própria natureza, né? Onde você tem modelos colocados hoje que você pode estar trabalhando, mas você precisa também trabalhar numa lógica de descentralizar essa produção alimentar, descentralizar a geração de energia, por exemplo, também através das fontes renováveis de energia. E esse momento está mostrando para nós que agora a gente tem que começar a olhar para isso e olhar de uma forma séria, porque do contrário, nós estamos só passando por um teste. Inclusive, você fala a questão da mudança genética, porque a soja não é soja natural, o milho não é o milho natural, né? Essas mudanças genéticas, o nosso corpo estava preparado para isso, né? O quanto isso impacta, né, no nosso corpo. Mas nós estamos chegando aí a... tá tão bom, a gente não ganha os 10 minutinhos aí, Fernando? 3 minutos, nós temos 3 minutos, mas não vai faltar oportunidade da gente voltar. Eu queria deixar
As considerações aí, o Dr. Paulo pode colocar até concluir o raciocínio, e do Rafael as considerações finais, mas pode concluir o raciocínio, Dr. Paulo. Então, todo esse quadro, acho que poderíamos aprofundar, como foi dito, cabe a cada um desses temas um aprofundamento maior, mas aproveitando o momento da pandemia, todos nós, seres humanos, homens e mulheres, jovens e crianças, enfim, que vivemos, são quase 8 bilhões de pessoas já no planeta Terra, e que nós temos que pensar agora o seguinte, em abrir uma janela para o futuro, mas que essa janela possa nos mostrar um horizonte diferenciado. Eu tomo como exemplo aqui um poeta da floresta chamado Tiago de Mello, ainda vivo. Ele diz o seguinte, olha, talvez seja o momento, eu não vim aqui para determinar um novo caminho. Todos os cientistas, filósofos chegam dizendo assim, não, o caminho é por aqui. Eu diria que vivemos uma era de incerteza, como dizia Eliade Bigodini, né, prêmio Nobel em Química, né, e como também a física quântica, né, com Werner Heisenberg, por exemplo, analisar assim, hoje nós precisamos ter uma interpretação mais holística, mais geral. E retomando a fala do poeta da floresta, ele dizia o seguinte, eu vim indicar um caminho, vim indicar um novo jeito de caminhar. Me parece extremamente importante e pertinente nesse momento, a gente pensar em uma live como essa, um painel, é tentar exercitar os nossos alunos, os colegas, os nossos seres humanos, um novo jeito de caminhar. A gente sabe o jeito de caminhar que nos levou até esse estágio e que, de certa forma, não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Que Nietzsche diga, né? Se falava Zaratustra, dizia assim, a experiência humana não deu certo. Nós temos que reinventar a experiência humana, nos redescobrirmos nessa condição, que nós somos como o outro e que nós dependemos da natureza. Então, uma relação respeitosa, carinhosa, como diz a Carta da Terra, como diz a nova encíclica do Papa Francisco, a Casa Comum, que se refere ao seguinte, é muito bem escrita, foi redigida, inclusive o Leonardo Boff ajudou a orientar e redigir essa carta, que é como nós devemos saber cuidar da vida, toda a vida humana e a vida do planeta. Aliás, que o próprio planeta é vida, né? A tese Gaia, Gaia, mãe, que vem lá da mitologia grega, né? Que diz, você tem o seguinte, hoje sabemos que tudo é um superorganismo vivo e ele vai reagir a essas ações destemperadas humanas, né? Mas criada por um modelo, um criador de necessidades, essa busca incessante. Talvez a gente possa, palavras finais mesmo, pensar, um amigo meu, o Vilmar, me mandou um livro recente, o que fazer agora, né? O caminhar agora para frente. E ele dizia o seguinte, olha, nós temos que pensar um pouquinho mais naquelas populações que nós ignoramos, a própria ciência ignorou, os povos originários, os povos indígenas, os camponeses, o seu modo de viver. Por exemplo, os indígenas latino-americanos, o Pachamama, né? Mãe Terra, e o bem viver, né? Que não é o viver bem. Viver bem é viver com o consumo, criador de necessidades. O bem viver é a partir de uma necessidade de uma redescoberta. Então, me parece que fertilizar isso nas escolas, nas famílias, nas mídias digitais, deixar um pouco as bobagens de lado, né? Essa excentricidade. Um filósofo amigo meu, Gerd Bonai, que foi um dos meus mestres, já faleceu em 2002, ele dizia, Paulo, eu tenho a impressão que a gente cruzou um milênio, ele faleceu em 2002, então ele falou isso em 99, 2000, nós vamos cruzar um milênio onde o homem não é só egoísta, ele é egotista, ou seja, é um ser reduzido a si mesmo. E nós temos que redescobrir que nós somos seres que dependemos dos outros. Então, essa interdependência, essa inter-relação é fundamental para a gente descobrir, clarear para onde caminhar, como caminhar, quais esses passos que nós podemos dar daqui para frente, aproveitando esse momento de isolamento, esse momento que também é reflexivo, para dar justamente um novo rumo para a história do homem na Terra. Isso mesmo. Rafael? Então, eu queria deixar então como mensagem final também, né? Não parecer também que a gente só falou aqui a respeito de catástrofes ou de mensagens de coisas ruins, mas deixar sempre aquela ideia de que realmente assim, a gente tem condição sempre de sair. O ser humano é um ser adaptativo. Né? A gente consegue se adaptar às condições extremas, né? Nós conseguimos estar desde o gelo, os esquimós, comunidades vivendo
em condições adversas, quanto também em locais inóspitos como deserto, nômades, né, e beduínos e por aí afora. Então a gente tem a capacidade de se adaptar. E agora é o momento então da gente se adaptar a essas adversidades, que é a resposta, é a causa e o efeito, né, que nós estamos recebendo agora por conta de todo esse processo que nós causamos de mal, né, de agressão à natureza, né? E que esse momento de adaptação faça com que a gente possa ter a capacidade de refletir. E aí de mensagem final, né, eu deixaria as palavras aqui, que são palavras que estão em comum em vários livros sagrados. Se a gente pegar Bhagavad Gita na Índia, né, o Tao Te Ching na China, o Novo Testamento, tem coisas em comum, né, e que poderia se dizer assim que os seres vivos nascem e morrem, mas a vida é imortal. Então, o que nós vamos deixar de legado, né, para os próximos que estão vindo aí, para essa geração que já está, né, vivendo a era da tecnologia da informação, e que agora a gente tem chance de entregar uma mensagem que realmente essa geração que está assumindo agora possa dar sequência de uma virada de jogo aí, nesses modos de vida selvagem que nós estamos vivendo, que é praticamente um modo de vida selvagem. Maravilha. Então eu queria agradecer, né, ao professor Marco pelo convite, pela oportunidade, agradecer a toda a instituição aí pelo momento, agradecer ao professor Paulo aí, né, também por estar aqui presente, o Alex aí, né, também está propiciando esse momento todo, e dizer então que vamos seguir, vamos na força, na fé, que a gente vai superar isso, e que não vai ser um normal, mas a gente pode fazer um novo normal, né, que seja melhor e superior ao que a gente estava até então. É tudo muito rápido, mas é assim que acontecem as coisas na humanidade. Perfeito. Muito obrigado. Perfeito, eu agradeço o Dr. Paulo Boa bastante. noite a todos. Obrigado pela oportunidade, a toda a direção da Unisul, você, Marcos, que coordenou esse debate, o professor Rafael. De fato, vamos continuar. Acho que é mais um passo na história da humanidade, dentro de criar uma nova consciência. E agradecer ao Rafael, muito obrigado pela sua presença, toda a nossa coordenação. Alex, muito obrigado pela presença aqui. Professor Cláudio, professor Glauber, o Fernando, que foi uma pessoa aí que todo esse staff aqui, o Fernando que preparou para a gente, ele foi o staff, né, do tudo acontecendo. E agradecer vocês que estão aí do outro lado, nos prestigiando o nosso quarto painel. É muito importante para nós, é muito importante para a instituição, né? E esse aprendizado, que eu falo o seguinte, né? O conhecimento é tão precioso, né? E é um dos grandes bens que nós temos, que ninguém consegue tirar se nós não quisermos transferir. Então, o conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente se nós não quisermos transferir, né? E nós estamos aqui o quê? Compartilhando o nosso conhecimento com vocês. Esperamos que vocês multipliquem isso com os outros também e tenhamos uma vida muito melhor. Bom, boa noite, muito obrigado.